Em Jujutsu Kaisen, a anomalia de Maki Zenin é uma condição conhecida como restrição celestial. Essa condição funciona como um pacto espiritual imposto no nascimento. Ela perde algo relacionado à energia amaldiçoada para ganhar benefícios físicos extraordinários. Maki nasceu com quase zero de energia amaldiçoada, no nível de humano comum, e em troca, recebeu força, velocidade e sentidos sobre-humanos. Inicialmente, Maki não conseguia atingir seu potencial máximo, porque o universo de Jujutsu considera gêmeos idênticos como um único ser. Como sua irmã Mai possuía um pouco de energia amaldiçoada, essa ligação impedia Maki de se tornar totalmente sobre-humana. Após o sacrifício e a morte de Mai, toda a energia amaldiçoada foi removida do ser que elas compartilhavam. Isso transformou Maki em uma anomalia completa, com o zero absoluto de energia amaldiçoada, elevando seu corpo ao nível de Toji Fushiguro. Restrição celestial. Por não possuir energia amaldiçoada, Maki é tratada pelo mundo de Jujutsu como um objeto inanimado, tipo um prédio ou uma pedra. Isso significa que ela pode entrar e sair de expansões de domínio livremente, e não pode ser detectada pelos acertos garantidos de técnicas de barreira. Sem a estática da energia amaldiçoada, seus 5 sentidos operam no nível máximo. Ela pode ver o fluxo do ar, mudanças de temperatura e prever movimentos inimigos apenas observando o ambiente ao redor. O metabolismo de quem possui essa restrição é tão acelerado que eles possuem uma resistência física natural às maldições e podem se recuperar de ferimentos graves muito mais rápido do que um humano comum. Essa condição transforma a Maki na predadora perfeita contra feiticeiros, já que ela é invisível para os sentidos baseado em energia e fisicamente superior a qualquer oponente. Força física de Maki. A força física de Maki Zenin é uma das métricas de poder mais dinâmicas de Jujutsu, evoluindo de um nível humano de elite para o estado de divindade física. Antes do despertar, na luta contra Hanami e Dagon, Maki dependia inteiramente de ferramentas amaldiçoadas, como a nuvem brincalhona, e também ela exibia uma agilidade superior. Contra Dagon e Shibuya, Maki foi completamente superada pela expansão de domínio de Dagon. Ela só sobreviveu devido à intervenção de Toji Fushiguro, que demonstrou a diferença abismal entre uma quase restrição e uma restrição completa. Seus ataques físicos puros não causavam danos fatais a espíritos de grau especial. O fator zero absoluto, com a morte de Mai, Maki atingiu o mesmo estado que Toji. Ela massacrou sozinha a elite do clã Zenin, incluindo Nayona Zenin, movendo-se em velocidades que superavam a percepção humana e de feiticeiros. Ela passou a ignorar regras de domínios, podendo entrar e sair deles à vontade, e demonstrou uma força física suficiente para enfrentar Sukuna diretamente por períodos significativos. Em um combate puramente físico, sem energia amaldiçoada, a Maki é inalcançável. No entanto, o Yuji atual, pós despertar contra Sukuna, equilibra e balança através de seus feitos com Black Flash e suas novas técnicas amaldiçoadas, sendo considerado por muitos como um lutador mais persistente da obra. Velocidade e percepção de Maki. A Maki não é apenas rápida, ela é instantânea. Enquanto a maioria dos feiticeiros precisa canalizar energia amaldiçoada para reforçar as pernas antes de um arranque, Maki possui uma força explosiva constante. No arco do Massacre Zenin, ela superou a técnica de projeção de Naio Zenin, que se move 24 frames por segundo, uma velocidade subsônica ou supersônica, simplesmente porque seu tempo de reação não depende mais de impulsos nervosos comuns, mas de um instinto animal refinado. O termo pregnante refere-se ao momento em que a Maki entende que o ar não é um vazio, mas um fluido. Maki consegue sentir as variações mínimas de pressão e calor. Quando o oponente se move ou prepara um ataque, ele desloca o ar e gera calor. Maki lê essas trilhas invisíveis como se estivesse vendo um rastro de um avião no céu. Ela aprendeu inspirada pela consciência de Toji, que pôde pisar ou se apoiar em diferentes densidades do ar. Isso permite que ela realize saltos duplos ou mude de direção no meio do ar sem nenhum apoio, tipo o Sanji com o Skywalk. Mas no caso do Sanji, ele explica que consegue fazer isso usando a força absurda nas pernas, chutando o ar repetidas vezes. Diferentes de feiticeiros que tentam ler o fluxo de energia amaldiçoada para prever um golpe, a Maki ignora a energia e foca na causalidade física. Se o inimigo lança um projétil invisível, a Maki percebe a flutuação na temperatura e o vácuo deixado pelo deslocamento do objeto. Ela não precisa olhar diretamente para o alvo. A pele e os sentidos dela funcionam como um radar biológico. De acordo com o mangá de Jujutsu, essa habilidade permitiu que ela desviasse dos ataques de Sukuna e acompanhasse sua técnica Clave e Desmantelar, que é quase invisível para os outros feiticeiros.
Essa percepção a torna um pesadelo de maldições de grau especial. Enquanto as maldições como Dagon usam domínios para preencher o espaço com sua vontade, a Maki sente as falhas na estrutura do domínio. Ela não é afetada pela certeza dos golpes porque, para o mundo espiritual, ela tem a mesma presença que um objeto inanimado, mas com a capacidade de reagir antes mesmo do golpe ser manifestado. Durabilidade de Maki. A durabilidade da Maki após o despertar não é apenas resistência. É uma densidade física absoluta. Como ela não possui energia amaldiçoada para protegê-la, o seu próprio corpo evolui para um estado onde ossos, músculos e órgãos são tão rígidos quanto as mais poderosas ferramentas amaldiçoadas. No confronto final, Maki foi atingida diretamente por um Black Flash de Sukuna. Para qualquer outro feiticeiro sem o uso constante de técnica amaldiçoada reversa, isso literalmente significa morte instantânea ou incapacitação total. A Maki não apenas sobreviveu, mas conseguiu retornar à luta pouco tempo depois disso. Isso provou que sua constituição física é capaz de absorver um impacto de distorções espaciais e descargas massivas de energia que destruiriam um corpo de um grau especial. No capítulo 197 do mangá, é mencionado que o corpo de Maki funciona como uma máquina de alta performance. Ela consegue fechar ferimentos e estabilizar danos internos em questão de minutos através de um metabolismo sobre-humano. Durante sua luta contra Naoya Zenin, ela foi lançada através de prédios e atingida por ataques em velocidades de Mach 3. Ela simplesmente se levantou, limpou o sangue e continuou lutando como se o dano fosse superficial. Antes mesmo do despertar total, Maki já demonstrava uma resistência atípica. No incidente em Shibuya, ela foi diretamente queimada pelas chamas de Jogo, um espírito de grau especial cujos ataques incineravam feiticeiros instantaneamente. Embora ela tenha ficado com cicatrizes, o fato dela ter sobrevivido sem usar energia amaldiçoada para defesa foi o primeiro grande início de sua anomalia. Enquanto Toji dependia muito de sua furtividade e ferramentas para evitar danos, a Maki demonstrava uma propensão a tancar golpes diretos para criar aberturas. Sua durabilidade é o que permite que ela jogue de forma tão agressiva contra oponentes que possuem ataques de morte certa. Experiência em batalha e inteligência. A inteligência e o domínio técnico de Maki Zenin são o que a impediram de morrer antes do seu despertar. Após ele, tornaram-a imparável. Ela não é apenas um tanque físico, mas uma mestre das armas e estrategista de elite. Maki é amplamente considerada a maior usuária de armas da escola de Jujutsu de Tóquio. Ela domina desde armas de haste, como lanças e o bastão tripartido da Nuvem Brincalhona, até espadas curtas e adagas. Sua habilidade é tamanha que ela consegue extrair 100% do potencial de uma arma sem possuir uma gota de energia amaldiçoada. Atualmente, ela maneja a Espada Libertadora de Almas, uma réplica da arma de Toji. A eficácia dessa arma depende da capacidade do usuário de ver a alma dos objetos inanimados, algo que só os sentidos aguçados de Maki permite, tornando seus cortes impossíveis de serem curados normalmente por técnicas amaldiçoadas reversas. Maki utiliza prédios, escombros e até densidade do ar para criar ângulos de ataques que feiticeiros convencionais, focados em apenas golpes especiais, não conseguem prever. Sua combinação de precognição sensorial com um QI de batalha elevado a coloca no mesmo patamar estratégico que nomes como Satoru Gojo e Nanami. A vantagem de falta de energia amaldiçoada. A ausência total de energia amaldiçoada transforma Maki em uma falha no sistema do mundo de Jujutsu. Para as leis da feitiçaria, ela não é considerada um ser vivo, mas sim um objeto inanimado, o que lhe confere vantagens injustas em combate. Os feiticeiros e as maldições detectam uns aos outros através do fluxo e a pressão da energia. Como Maki tem zero absoluto de energia, ela não pode ser detectada por um sentido baseado em Jujutsu. Um feiticeiro só sabe onde ela está usando a visão comum, ouvindo seus movimentos. Satoru Gojo, com seus 6 olhos, conseguiria vê-la pela distorção que sua massa física causa no espaço, mas outros feiticeiros ficariam totalmente cegos para sua presença. A maioria das barreiras e cortinas é programada para impedir a entrada de seres com energia amaldiçoada. Como Maki é lidada pelo sistema como se fosse uma pedra ou prédio, ela pode atravessar qualquer barreira sem ser detectada. Este é o ponto onde a Maki se torna verdadeiramente perigosa. A expansão de domínio depende da energia amaldiçoada para marcar o alvo e garantir o acerto. O domínio reconhece pessoas como alvos por causa de sua energia amaldiçoada. Sem ela, o domínio trata Maki como um objeto inanimado. O hit kill do acerto garantido de um domínio não
consegue travar nela. Por exemplo, o domínio de Naomi Zenin, que alveja células individualmente via energia, Maki foi completamente ignorada pela técnica, permitindo que ela caminhasse livremente e o derrotasse por dentro. Apenas domínios raros que não possuem barreiras fechadas e que atacam tudo que existe em seu raio, como o Santuário Malévolo de Sukuna, conseguem atingi-la, pois esses ataques alvejam tanto os seres vivos quanto os objetos inanimados indiscriminadamente. A Katana de Alma Dividida. A Katana de Alma Dividida é o ápice do arsenal de Maki Zenin. É a ferramenta que consolida sua posição como o pesadelo de qualquer feiticeiro ou maldição. Diferente da espada comum, que depende de força bruta para cortar carnes ou ossos, essa katana ignora completamente a dureza do alvo. A lâmina não atinge apenas o corpo físico, ela corta a essência da alma do oponente. Isso significa que não importa se o inimigo tem uma pele impenetrável ou armadura de energia amaldiçoada, a espada passa como se não houvesse resistência. A katana não funciona em seu potencial máximo nas mãos de qualquer um. Para liberar seu verdadeiro poder de ignorar a durabilidade, o usuário deve ser capaz de ver as almas de objetos inanimados. Devido à sua restrição celestial, Maki desenvolveu sentidos que percebem o mundo em um nível molecular e espiritual. Isso permite que ela enxergue a alma de tudo o que toca, desbloqueando o efeito letal da arma, que outros usuários comuns não conseguiriam ativar. A técnica amaldiçoada reversa funciona restaurando o corpo com base no desenho da alma. Se a própria alma for cortada pela katana de Maki, o feiticeiro precisa ter uma consciência profunda da própria alma para conseguir se regenerar, algo que pouquíssimos como Sukuna ou Mahito possuem. Para a vasta maioria, um corte dessa espada é uma ferida permanente. A arma que Maki utiliza atualmente é uma réplica perfeita da katana original de Toji Fushiguro, criada por sua irmã Mai Zenin, em seu ato final de sacrifício. Mai usou toda a sua energia amaldiçoada restante para materializar a arma, garantindo que a Maki tivesse o meio necessário para destruir o clã Zenin e enfrentar as maiores ameaças do mundo de Jujutsu. Batalhas chaves de Maki. As batalhas de Maki pós-despertar são demonstrações de como uma anomalia pode subver as regras estabelecidas do Jujutsu. Vamos analisar os dois confrontos que definem seu novo patamar de poder, Maki vs Naoya Zenin. Essa luta ocorreu em duas etapas, no massacre do clã e mais tarde no jogo do abate, onde Naoya retornou como um espírito amaldiçoado de grau especial. No início, Maki sofria para acompanhá-lo. O ponto de virada foi seu despertar sensorial completo. Ela parou de tentar ver Naoya com seus olhos e passou a sentir a turbulência no ar, as mudanças de temperaturas provocadas pelo seu deslocamento. Maki provou ser imune à expansão de domínio de Naoya, o palácio lunar das células entrelaçadas. Enquanto o domínio tentava paralisar suas células via energia amaldiçoada, Maki, por ser um objeto sem energia, simplesmente caminhou através da técnica e o partiu ao meio com a katana da alma dividida. Maki vs Sukuna. No arco da batalha decisiva de Shikijutsu, Maki enfrentou o Rei das Maldições, após a queda de diversos aliados. Sukuna é o ápice do Jujutsu. Mesmo enfraquecido, seus cortes como cleve e desmantelar são quase instantâneos e seu tempo de reação é divino. Maki consegue desferir um golpe crítico em Sukuna, perfurando seu coração pelas costas, porque ele não conseguia sentir sua presença até o momento do contato físico. Ela foi uma das poucas capazes de desviar dos cortes invisíveis de Sukuna, lendo a vontade do mundo ao seu redor e o posicionamento dos dedos de Sukuna. Ele ficou genuinamente impressionado, admitindo que a luta contra ela era um dever para provar superioridade do Jujutsu sobre a força física pura. Ele precisou recorrer a um Black Flash para conseguir subjugá-la temporariamente, o que atesta a resistência absurda de Maki. A classificação de força de Maki. A jornada de Maki Zenin a consolida não apenas como uma sobrevivente, mas como uma personificação do ápice físico de Jujutsu. Sua transição de uma jovem rejeitada pelo clã para uma combatente que impõe respeito até mesmo ao próprio Sukuna garante seu lugar entre os personagens mais poderosos da obra. Embora a escalada exata varie conforme a interpretação dos fãs, Maki ocupa confortavelmente uma posição entre o top 5 e o top 8, dependendo de quem está na lista. Maki é o triunfo da vontade sobre o destino. Sua força não nasce de um dom espiritual, mas da destruição total de sua conexão com o sobrenatural, tornando-a uma anomalia absoluta. Ela se torna o padrão máximo do que um ser humano pode alcançar sem a ajuda da energia amaldiçoada, capaz de derrotar quase qualquer espírito ou feiticeiro em um duelo direto. E é exatamente isso que a torna um contraste inevitável. Se a Maki representa o ápice humano sem energia amaldiçoada, então o que representa aquele que domina todas as técnicas e todos os domínios? Clica no vídeo da tela e assiste todas as técnicas e domínios de Sukuna.